Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre políticas públicas, tá certo? Para a gente começar, né, essa aula de hoje, vamos ver o que são políticas públicas, né? Qual que é o significado disso, tá? Então, eu trouxe tão significado aí para vocês, que está até na apostila de vocês, tá? Então, políticas públicas são ações, programas ou decisões tomadas por um governo independente e ela pode ocorrer, né, elas podem ocorrer aí nas 3 esferas políticas, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal. As políticas públicas, de maneira geral, né, elas têm o objetivo aí de trazer, obviamente, melhorias aos cidadãos aí, nós, né? E as políticas públicas, elas podem ser realizadas tanto no campo da habitação, da educação, da saúde, por exemplo, né, podendo atender aí um público, né, específico, um grupo específico, ou mesmo a população de forma geral. Bem, como é uma aula de ciências, né, a gente vai dar ênfase, obviamente, nas políticas públicas relacionadas na área da saúde, tá certo? Mas o que que é saúde, né? Não sei se vocês já chegaram a pensar sobre esse significado aí, né? O que é saúde? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde ela vai muito além de simplesmente ausência de enfermidades ou infecções, né? É um conceito mais amplo. Ela é um estado completo aí de bem-estar mental, social, né? Então vai muito além de ausência aí de doenças, digamos assim, tá? Bom, o que a lei brasileira diz, né, com relação à saúde, né? De acordo com a nossa Constituição Federal, lá no artigo 196, a saúde, ela é um direito de todos e ela é dever do Estado. Bom, por essa razão, né, dever do Estado, aí a gente tem aí o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Foi uma maneira aí que o Estado, né, o governo federal seguindo a nossa Constituição aí, arranjou da gente ter o direito à saúde aí, né, direito a todos terem direito aí acesso à saúde, tá. Bom, o SUS aí, né, tem como base 3 fundamentos: a integralidade, a equidade e a universalização aí da saúde em si, né, da saúde dos brasileiros aí. Então, esses 3 objetivos, digamos assim, né, são a base do funcionamento do SUS, né, e o governo ele deve, né, ele tem por obrigação oferecer o serviço para a população aí, para que a população tenha aí a sua saúde assegurada, né, o direito à sua saúde assegurada conforme a Constituição Federal, tá. Mas como será que a política pública do SUS, né, impacta na saúde dos brasileiros, tá? Aí eu coloquei aqui algumas razões até, né, para a gente defender o SUS, né. O SUS, ele é o maior sistema de saúde público do mundo, né, então 80% aí dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS para atendimento à saúde, né. Dessa forma, sem o SUS, a maioria dos brasileiros não teria simplesmente acesso à saúde, né. Pelo SUS são realizados aí mais de 1 bilhão de procedimentos, incluindo transplantes de órgãos, né, 96% dos transplantes de órgãos, né, ou outras estruturas como córnea, né, esse tipo de coisa, são realizados pelo SUS, tá. E outras cirurgias também, né, cirurgia de redução do estômago, por exemplo, aí também a grande maioria são realizadas aí pelo SUS também, tá. Bom, se você já foi em algum restaurante, em alguma padaria, né, quem fiscaliza se aqueles alimentos estão em bom estado, né, em boas condições, que não vai te causar mal? A vigilância sanitária, que é associada ao SUS, né. As campanhas de vacinação, né, eh, elas são, incluídas aí no SUS também, né, o SUS que toma conta disso, como a gente está vendo aí, né, doação de sangue, banco de leite, tudo isso é SUS, né. O SUS também leva atendimento médico para o campo, então para as populações, né, brasileiras mais remotas, digamos assim, né, indígenas, quilombolas, né, que vivem geralmente em difícil acesso aí pelo nosso país. É o SUS que leva atendimento médico a essas pessoas. Eu duvido que alguma empresa de saúde faria isso.
Pelo SUS eu consigo acesso a medicamentos gratuitos, principalmente medicamentos de alto custo, tá certo? Como quando eu falo alto custo, né, 50.000, tá certo? 100.000, 200.000, medicamentos de alto custo mesmo, que muitas pessoas precisam e a grande maioria delas, infelizmente, não teriam condições aí de ter esse acesso a esses medicamentos se não fosse pelo SUS, né? O SUS, por exemplo, também oferece o serviço de emergência e urgência, né, que é o SAMU. Então, se eu preciso me acidentar na rua, alguma coisa assim, né, o primeiro suporte aí que as pessoas têm é o SAMU, que é SUS, né? Pelo SUS há tratamento de diversas doenças, então dengue, AIDS, tuberculose, tudo isso você consegue pelo SUS. Bom, e como são planejadas aí, né, as políticas públicas na área da saúde, né? Elas são planejadas aí usando os chamados indicadores de saúde. Quando eu falo planejados, é, por exemplo, será que eu tenho que construir mais hospital, né? Digamos assim, esse hospital vai ter que ser voltado para quem será? Será que deverá ser uma maternidade, né? Porque às vezes pode ter muito nascimentos na cidade. Então, dessa forma, né, usando esses tais indicadores da saúde, eles, quando eu falo, né, o governo municipal, estadual ou federal, vão tentando planejar as políticas públicas na área da saúde, tá? Esses indicadores, eles são parâmetros universais aí, tá certo? Utilizados com o objetivo de avaliar o nível de saúde individual também, individual, né, e também da população, tá? Bom, quem são esses indicadores de saúde, né? Eu tenho os indicadores demográficos, por exemplo, a taxa de natalidade, fecundidade, né? Quantas mulheres em idade fértil existem, quantidade de idosos, a expectativa de vida de um lugar, tá? Tem os indicadores socioeconômicos, por exemplo, a taxa de analfabetismo, o desemprego, proporção de pessoas com baixa renda, né? Então a renda per capita também é um indicador de saúde, tá? Mortalidade, né? Então também vê casos aí de mortalidade infantil, está morrendo muita criança, está morrendo muito recém-nascido, quantas pessoas estão morrendo por diabetes, por Covid, por exemplo, tá? Fatores de risco, comorbidades também entram nesses indicadores de saúde, né? Quantos fumantes existem, né? Quantos tipos de viroses existem, tá certo? E o chamado também IDH, que é o Índice de Tratamento Humano, Índice de Tratamento Humano, não, perdão, Índice de Desenvolvimento Humano aí, tá certo? Tem relação aí com o desenvolvimento social de um país. Então, quantas pessoas aí têm acesso a um tratamento de esgoto, acesso à água potável, por exemplo, esse tipo de coisa, certo? Bom, a gente acaba por aqui hoje, tá? E a gente volta aí numa próxima aula. Com esse negócio aqui.